Salve, salve, galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube dessa semana, uma semana que foi quase trágica, porque a gente foi salvo pela galera do interior na Série D, que nós vamos bater esse papo aqui, porque de resto, talvez o Cruzeiro também, lá contra o Atlético Paranaense, lá na Arena, pode ter feito uma coisinha bacana, que quase ninguém esperava, né? Vamos debater isso e o tudo mais e um pouco mais e o além e ao infinito aqui no nosso Hoje Esporte Clube, tá certo? Mas ó, antes de começar, a gente vai trazer aquele QR Code gostosinho, né, Luca? Coloca pra gente aí aquele QR Code onde você vai encontrar todas as informações sobre todos os cursos aqui das faculdades Kennedy Promove, porque você sabe, né? Nosso programa tem essa parceria legal com a TV Promove e aqui nesse QR Code aqui, ó, você vai achar tudo. Vai ser bom aí para o seu futuro, são cursos que vão entrar certinho ali, ó, dentro da sua carteira, então vai ser bom para o seu futuro, para a sua carreira profissional e bom para o seu bolso, tá certo? Hoje o nosso querido Ângelo machucou aí, tá melhorando o dedão aí do pé aí, ó, então hoje quem vai estar comigo nesse programa debatendo comigo e com você é ele, claro, o nosso querido Michael do Barreiro, que também tá fazendo aniversário, hein? Não é ele não, é o Barreiro. Ei, Maicão, Barreirão fazendo aniversário também é a melhor da semana, né? Ah, com certeza, né? Barreirão, capital de Belo Horizonte. Capital do mundo. Capital do mundo, né? É do mundo. Não tem essa de só Belo Horizonte, é do mundo. Um abraço, né, para toda a galera do Barreiro, né? Uma região muito bonita. Mais velho que Belo Horizonte, então um abraço para todo mundo aí do Barreirão. É por isso aqui, ó, o Anjo não tá aqui, então é lógico que a gente ia começar falando do Barreiro, só, porque ele não é da nossa parte, não, ele é do oeste, do leste, do sei lá qual lado que ele é lá, porque eu esqueci. Mas nós somos do Barreiro, quem é do Barreiro sabe, é amor à primeira vista, é amor a tudo. É ou não é, Mike? Com então, certeza. Mandado esse abraço para o Barreiro, nós só não vamos mandar um abraço pro nosso querido Felipão, hein, Mike? Não dá para mandar abraço pro Felipão, não. Como que ele entra numa coletiva depois daquele jogo pífio, terrível, horroroso do Atlético, que pra mim, o Abel, acho que não foi nem o Abel, deve ter sido os caras que olharam e falaram assim, aqui o Mineirão tá lotado, vão tirar o pé pra não deixar os caras tão envergonhados, porque 7-1, ele já tomou, o Filipão já tomou aqui lá no passado, vão repetir isso não, porque não dá não, Maico. Que coisa horrorosa, os caras com medo de jogar dentro de casa contra o Palmeiras. O Palmeiras engoliu. Essa, pra mim, é o que define aquele jogo, hein? Pela Libertadores. Com certeza, Anjo. O Atlético até ameaçou, né, uma reação durante a temporada, principalmente nos jogos contra o Grêmio, contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o Atlético jogou muito bem até os 20 minutos do segundo tempo. Aí depois o banco de reservas fez a diferença com a entrada do Arrascaeta. Mas aqui, antes até da gente falar do Palmeiras, então, vamos voltar um pouquinho nesse do Flamengo. Sim. Você não pode tomar um gol, o Everson não pode tomar um gol igual ele tomou pro Arrascaeta, não? No mesmo canto, né? O Cabral abriu a barreira pro Hulk, todo mundo meteu o ferro. Sim. Porque abriu, errou e tal. Aí vem o Everson, na meia-lua, posiciona a barreira num canto teoricamente certo, ele fica posicionado ali próximo dela e toma um gol daquele. Falha, né? Se fosse no ângulo, lá no trinco, lá onde a coruja dorme, você até falaram assim, não, beleza, não foi falha não, mas meia altura, pô. Foi um misto ali de falha, eu concordo com você, porque a bola foi a meia altura, né? Mas total mérito também do Arrascaeta, né? Que viu ali o espaço, a barreira até que foi posicionada de forma correta, mas tinha jogadores do Flamengo ali, os jogadores do Atlético tampando a visão. Atrapalha não, Marco. Ali para mim não atrapalha não, ali é falha total. Falha, né? Falha, ali é igual querer defender o Cabral da falha, da falta do Hulk. Não, pra mim ali não tem como a gente defender. Impossível. E ali era num momento em que se o Atlético ganha do Flamengo, ou se até ficasse empatado, só com aquela falha ali, de repente entraria com um pouquinho mais de gás contra o Palmeiras. Só que aí depois daquele gol, o time parece que
Não, desmoronou. Foi um banho de água fria ali no Não clima só da torcida. mais de 22 mil. Exatamente, a torcida que apoiou o jogo inteiro, né? Esteve muito presente em alto número. Então foi um banho de água fria para a torcida, para os jogadores. O time abaixou a cabeça ali depois que tomou a virada. E concordo com você, isso trouxe reflexo para o jogo da quarta-feira contra o Palmeiras, na qual o Atlético não jogou absolutamente nada, Paulo. O torcedor saiu do Mineirão bastante frustrado. Concordo com você também quando você disse que o Palmeiras tirou o pé. Né? Se o Palmeiras tivesse tido um pouquinho mais ali de com fome ganância, de bola, né? Não, se tivesse com ganância de definir a classificação, eu acho que tinha feito, era 3 ou 4. Tinha matado o jogo. Aquele gol, aquele contra-ataque foi do Arthur com o Veiga. Sim. Que o Arthur, ele erra na força pro passe ali. Se ele dá aquele passe, o Veiga faz o segundo ali, ia chutar de novo a bandeirinha, que é a comemoração dele, ia ter 2 chutes, uma bandeirinha em cada tempo. E teve bola na trave também no finalzinho do bizonha jogo. do Kardec tentando tirar. O Atlético chegou nada. Chegou nada. A única vez que chegou foi com o Gemerson aquela cobrança de escanteio, porque era a única jogada que tinha. Um contra-ataque que teve puxado pelo Hulk. O Hulk sem saber o que ia fazer com a bola. Aí prendendo demais a bola, a defesa do Palmeiras conseguiu chegar e cortar. Se fosse um período atrás, a confiança dele ia ser gigante, que ele ia pra dentro, engolir o Gomes ou o Murilo, ou quem quer que seja, e fazer o gol. Não, Só que os caras nem confiança tem mais. Não tem nada. O time do Atlético quarta-feira não apresentou nada. Um festival de cruzamentos para a grande área. O Hulk na meia-lua da grande área, a galera cruzando bola na área. Possível. Se o Kardec tivesse lá, não, pra tentar alguma coisa. E outra, a gente está falando do setor ofensivo. Na defesa, pensando no setor defensivo, que aí a gente envolve os volantes, mais laterais e zagueiro, teve um lance no segundo tempo também que foi bizonho. O Atlético tá com a bola no ataque, aí perde a bola, né? A defesa do Palmeiras consegue cortar, a bola vem pro meio-campo, aí a bola parada aqui assim no meio-campo. Não lembro se foi o Otávio ou não lembro quem que tava na direita ali na cobertura do Mike e do Marcos Rocha ali. O cara trotando, achando que tava em festa. Tic, 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 tic. O Mike ou o Marcos Rocha recebeu a bola, passou-lhe a vida, relembrou do passado, fez todo o processo, depois lembrou que tava com a bola no pé para tocar. Ou seja, não tinha nem marcação. Os caras frouxos no meio-campo, tudo aberto. Parecia que o Palmeiras tinha 20 jogadores dentro de campo. Treino de luxo. Treino de luxo. O Palmeiras estava achando que estava dentro do Allianz Parque. Olha, Paulo, o Atlético enfrentou o Palmeiras pela 5ª vez pela Copa Libertadores nos últimos 3 anos. Sim. Foi o pior desempenho do Atlético entre todos os jogos. E a primeira derrota, né? E a primeira derrota. O Atlético foi muito mal. Olha, Paulo, eu vou dizer uma coisa. Essa sequência serve para os torcedores e para nós também da imprensa, que passamos o tempo todo falando de elenco. Isso prova que o elenco do Atlético não é isso tudo, né? É um elenco comum. Mas aí será, aí será que a culpa tá no elenco ou a culpa tá na gestão do futebol? Quando eu falo gestão do futebol, eu coloco ali Felipão, coloco ali o Caetano, coloco ali o Vitor, que foi hoje, nessa sexta-feira, hoje, mais cedo, deu uma entrevista que nós vamos falar dela também. Será que não tá muito fora do que dentro? Porque se a gente pensar, se você perguntar para a torcida do Inter, ela tá satisfeita, ficou satisfeita, quando o Kudê, que hoje está lá, pediu a contratação do Patrick e o Edenilson. Porque eles já estavam cansados de ter os 2 atletas no elenco, certo? Considerando ele mais ou menos velhos, cansados e tal. Se você tirar os 2, você ainda tem um elenco, tudo bem que ficou reduzido, porque o Atlético está com problema financeiro, não fez contratação nessa janela, não foi só porque não vamos contratar por contratar. Não contratou porque não tinha dinheiro, senão ia trazer sim, porque você perde um Alan, você não tem.
Você tem o quê? Um Otávio? O Otávio é pareado com o Alan? Não é. A gente sabe longe disso. Você tem o Batalha, que é o cara que tá se matando ali no meio-campo para segurar a onda. É o melhor jogador do Atlético. Então hoje. você tem. Então, eu não acho que tá. O problema eu acho que tá mais fora do que dentro. Porque não é que esse time, que esse elenco, para mim, ia bater campeão. Só que não era para estar onde tá. Não, concordo com você. Mas eu acho que criou-se expectativa em comparação deste elenco com o de 2021. Né? Quando você pega a dupla de zaga Alonso e Natan, são infinitamente melhores do que qualquer configuração de defesa que o Atlético tem hoje. Você perdeu Alan, você perdeu Jair, você perdeu Savarino, Diego Costa, Keno, Nacho. Então assim, o time enfraqueceu muito. E comparar o Atlético de hoje com o Palmeiras e com o Flamengo é até covardia. Total, isso porque eu concordo. Os dois jogos mostrou muito bem a disparidade técnica, né? Então assim, chega de falar de elenco. Concordo. O elenco do Atlético não é isso tudo. Não é para estar na situação que está também, concordo. Mas eu acho que a gente valorizou demais esse time do Atlético. Não, aí, gente, aí a gente vai pro fim do jogo e é obrigado a ouvir do Filipão coisas que para um cara pentacampeão mundial, um senhor que até um tempo atrás era adorado por muitos, pela história, por tudo. Aí o cara vem, ô Filipão, você não pode fazer isso não, Filipão. Tratar a imprensa do jeito que você tratou, porque tá cobrando um desempenho melhor de um time que você tá comandando e que inteirou 10 jogos sem vencer. Um mês. Dois, é verdade, Domingo faz 2 2 meses. Domingo agora vai ter bolo de aniversário, vai ter 2 meses sem ganhar. Aí a imprensa vai, te questiona só para poder passar para o torcedor o que a gente recebe. A gente recebe é o quê? Quando que o Filipão vai sair? E não teve essa pergunta. Na coletiva, não teve essa pergunta porque não deu nem tempo, porque 2 repórteres ainda ficaram sem fazer pergunta. Porque a grosseria foi gigante, que o cara pergunta para ele, mas o time tecnicamente não está apresentando bom resultado, ele entende que o técnico que é ruim. É tecnicamente o que vai fazer. Porque o trabalho, nós estamos trabalhando, trabalhar até a gente trabalha. Só que tem que ter resultado. Não está tendo resultado. Aí vem o senhor Vitor, ídolo do Atlético pela história, por tudo. Tá doido, não dá para medir o tamanho do Vitor. Hoje, como gerente, vira e fala que a imprensa tá colocando crise dentro do clube. Na entrevista de hoje. O time não vence há 2 meses. E a culpa é da imprensa, que tá botando crise, que todo mundo adora o Filipão. Não é questão de falar da pessoa do Luiz Felipe Scolari. Não é isso. Só que é tipo o Filipão, quando ele esteve no Atlético Paranaense, ele estava ao lado do Turra, o fiel escudeiro. Agora ele tá sem o Turra. E ele sem o Turra é tipo Claudinho sem bochecha. Não tá dando liga. Amor sem beijinho, não sei o que sem Claudinho. Bochecha sem Claudinho, não sei o que sem carinho, é Turra sem Filipinho. Não tá indo, pai. Não tá indo, tem que aceitar que o trabalho não foi. Só que o contrato dele é de 2 anos, né? 2 anos, até o final A multa é mais ou menos 1 milhão, né? Pois é. Como que você manda o cara embora? Se com o Cudê o problema também era a multa, só que a multa do Cudê, né? Não preciso nem te falar. Você vai mandar o Filipão embora? Olha eu já tinha mandado ele no vestiário. Eu tinha mandado, acabou. Vamos contra o São Paulo com o Batista e já pensando em trazer outro cara para fazer esse segundo jogo contra o Palmeiras. Que no atual momento do que a gente está vendo, não tem força nenhuma para virar esse jogo lá. Uma coisa é você enxergar o resultado. Quando você pega o resultado, 1-0 Palmeiras. Beleza. 1-0 lá, teta. Vai que o Hulk volta a jogar bola, o Paulinho, teta pra você fazer, pra virar. Com esse futebol vira? Vira não. Não vira. E sobre a coletiva do Filipão, eu acho que ele repetiu quase a mesma dose do que o Cudê, né? É um destempero desnecessário.
Desta vez, o Kudê direcionou as críticas à diretoria e desta vez o Filipão direcionou aos jornalistas. Olha, para mim ficou bem claro que o Filipão tá perdido. Tá, total. Muito perdido, né? Ele não soube dar explicações do que acontece com o Atlético e isso é preocupante. Aí quando você vê o Vitor ir para a coletiva, falar que o planejamento tá tudo certo e que alguns da imprensa querem implantar crise dentro do clube, qual é a convicção que está dentro do Atlético nesse momento? O que a galera lá está pensando? Né? Tá satisfeita com 11 jogos sem vitória? É impressionante. É 11, né? Que eu já até perdi as contas. 10 jogos. 10 sendo 9 com o Filipão. Exatamente. A situação é crítica. E se o Atlético não mudar da água para o vinho, vai cair. Não, o roteiro tá... E aí a gente pega o seguinte, vai encarar o São Paulo, jogo que duro. tá com 3 ou 4 jogos, ou 5 jogos sem vitória também, uma coisa assim, mas nada que assuste. Nada que assuste pelo que apresenta dentro de campo, por tudo que está acontecendo. Certo? Pega um São Paulo. Vamos pegar pelo que está acontecendo agora. Se não vence o São Paulo, não estou falando nem de derrota, falando até de empate. Se não vence o São Paulo, ele vai ficar aproximadamente 4 pontinhos do primeiro da zona, que hoje é o Bahia. Por que eu estou falando que vai ficar? Porque o Bahia pega o América. Que daqui a pouco nós vamos falar. Então, Maicon, você pode terminar o primeiro turno ou na zona ou a 1 ponto da zona. Porque faltam 2 jogos para terminar o primeiro turno. E aí tudo bem, e a culpa é da imprensa que está implantando crise. É isso? Ô Paulo, no melhor dos cenários, o Atlético vencer no São Paulo e o Bahia, ele fecha o primeiro turno com 27 pontos. É inadmissível um time como o Atlético fechar o primeiro turno com menos de 30 pontos. Nossa Senhora. Né? Então, assim, para ele ficar na primeira divisão, por exemplo, aí, vamos projetar aí 47 pontos. Não, vamos projetar menos porque a turma de baixo está menos. Vamos projetar só para ajudar. Para ajudar, vamos projetar aí que esse ano vai bater 42, 43 pontos. Com 44 pontos, você fica na primeira. De acordo com o que está acontecendo aí no primeiro turno, 44 pontos você fica na primeira. Com essa pontuação mais baixa aí, não precisa fazer muito esforço para ficar na primeira divisão. Precisa. Mas para pegar uma Sul-Americana, para pegar um G6 ou um G8, é outra história. O Galo tem que bater campanha de campeão. Hoje a campanha é de rebaixado. Depois que o Filipão chegou, é 15% de aproveitamento. 15% de aproveitamento. Então, um gol feito nos últimos 5 jogos. Não, nem o nosso querido Gargamel do Damel foi tão pior. Porque ele ainda conseguiu ganhar um jogo. Ah, mas o dele foi no Mineiro. Não interessa, mas ganhou um jogo. Ganhou um jogo. O Atlético não está conseguindo nem jogar. Acabou, o futebol tá terrível. Aí a janela passou, perdeu, não trouxe ninguém. Ah, não, mas nós vamos priorizar a base, porque a nossa base, os atletas como o Alessandro, tem o Rubens, que já está aí um bom tempo, o Alessandro, e o fulano, e o Beltrano. Oi, gente, me ajuda aí, né? Quando a gente não tem dinheiro, aí a base serve. Quando tem dinheiro, não, nós temos que... Vamos rodar a nossa base, emprestar, porque aí os jogadores vão ganhar tempo de bola e que vai ser muito bom. Me ajuda aí, o discurso tem que ser um só. Ou a base presta e presta com dinheiro e sem dinheiro, ou então não presta. E a gente sabe que a situação, quando desenha para isso, no futebol mineiro, a gente tem experiência de futebol mineiro nos 3 times, que quando traz uma gestão que começa a passar muito pano, chora no final. Então, não é a imprensa que tá criando crise, fazendo crise, não. Filipão, a família escolar é ótimo, o Filipão é espetacular, gestor de grupo, bababá. Mas como técnico, na beira do gramado, não tá funcionando. A culpa é dele? A culpa é dos jogadores? A culpa é de quem trouxe? Ninguém sabe. Às vezes não dá liga. De repente você traz o Cristiano Ronaldo pro time e ele não vai jogar. A gente lembrou quando o Alex teve a primeira passagem no Cruzeiro.
Ninguém queria ver. Quando o Luxemburgo bateu no peito e falou, vem que 2003 vai ser seu, o cara chega no final de 2002 e 2003 todo mundo sabe. Não tinha dado liga, depois deu. O Filipão deu liga no Cruzeiro para tirar do rebaixamento. Não tá dando liga no Atlético para levar os caras lá para cima. A história é essa. Então não tem crise da imprensa colocar, não tem isso. É o torcedor que tá cobrando. Na matéria que a gente lançou ontem à noite, falando da entrevista que o Vitor ia dar, no Twitter oficial do Atlético, se você pegar ali aonde fala da coletiva do Vitor, a maioria dos torcedores estava cobrando, era a presença de quem comprou o clube. Cadê o presidente? Cadê os 4S? Cadê isso? Quer explicação do alto. Do alto, porque aí, de repente, eles vão conseguir passar, fazer uma sei lá, vai fazer algo que o torcedor vai realmente entender. Agora, fora isso, não vem falar que é culpa nossa, não, porque não é culpa. Ô Paulo, o Cruzeiro de 2019 e o Grêmio do ano passado são exemplos clássicos da onde que o time pode chegar com essa tranquilidade, com a sequência de resultados ruins e ficar acreditando em elenco, com esse discurso de elenco. O Atlético não cai porque tem time pior. O Grêmio que caiu ano passado tinha um time muito bom. O Cruzeiro de 2019 tinha um time muito bom. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado com esse negócio de elenco, porque quando acordar pode ser tarde demais. Nós estamos falando que ainda tem mais 20 jogos, né? 21 jogos. 21, não, nós também para a 18ª rodada. Isso, são certo? 2 no primeiro e mais 19. 21 jogos. 21 jogos. Nós temos mais 21 jogos. E ainda tem esse jogo da Libertadores contra o Palmeiras, que se os deuses do futebol acordarem na quarta-feira e falar queremos ajudar o Atlético e tudo virar, aí muda a história para a Libertadores. Fora isso, força para virar do Palmeiras pelo que está apresentando hoje, a gente já acredita que não vai ser. E contra o São Paulo, o Filipão vai depender do departamento médico. Sim. Porque perdeu o Zarate, que voltou, estava bem, mas sentiu a mesma contusão na coxa direita. Infelizmente. Já perdeu o cara. Everson levou o terceiro amarelo, tá fora. Quem é o Everson? Os dois, né? E agora depende da avaliação de hoje, o que o departamento médico avaliou de todo o elenco, para saber quem que ele escala entre os 11 para não perder, tanto na parte física. O São Paulo pode ser que poupe alguém, porque tem a missão de virar contra o Corinthians também. O Filipão não tem como poupar, porque de repente nem time tem, e na situação que está. O certo é que Igor Gomes... Eu acho que o São Paulo tem o São Lourenço no jogo de volta. São Paulo tem a volta. Pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana. Tem que virar também. Tem que virar também, que perdeu o jogo. Isso. O Atlético vai ter o Mendes, né? Matheus Mendes, no lugar do Everson. Isso. E o Igor Gomes entrando na vaga do Zaratio, que até então são essas as substituições prováveis. Exatamente. Para o resto do time, aí se tomam uma caca ou se lesiona alguém contra o São Paulo, aí contra o Palmeiras já fica mais difícil. Então, ou seja, eu acho que não tem nem o que a gente projetar para esse jogo contra o São Paulo, tem? Não tem não. É até difícil da gente falar, né, Paulo? Porque se você for olhar uma possível situação de poupar jogadores, era melhor ir com o time titular contra o São Paulo e poupar na o time em Libertadores. reserva contra o Palmeiras, né? Porque a situação do brasileiro está bem difícil. Mas tem que ir com o time titular nos 2 jogos. E esperar para ver o que vai acontecer. Então, esse jogo, domingo, você vai acompanhar todas as informações no nosso hojeemdia.com.br. As prévias no sábado, você entra ali, já vai ter ali os prováveis times, tudo que a gente vai apurar de informações de hoje até domingo. Acessa lá hojeemdia.com.br, barrinha de esportes, a Bia do Atlético. Você vai ver tudo que acontece no Atlético e sem culpar a imprensa, tá? Porque às vezes a gente até valoriza mais do que deveria. Às vezes tem pergunta que fica presa na garganta de alguns que a gente sabe para tentar poupar. E aí o troco que tem é esse. Ou seja, né? Pano, a gente não passa não. E a imprensa... Aqui a gente tem que trabalhar de uma forma leal e aquilo que a gente estudou lá atrás, ó. Né? Então, só para falar.
E a imprensa é só um elo, né, do clube com a torcida, né? No momento que você direciona críticas para a imprensa, você está deixando de responder à torcida. Exatamente. Então, tudo de Atlético você vai saber lá, e agora a gente muda um pouquinho o lado, mas nem tanto, porque nós vamos falar do América, que também jogou no meio de semana, mas antes tomou aquela taca literalmente pro Palmeiras. Ô Maico, lembra que eu falei que a NASA tinha que estudar o Mancini no último programa, né? Agora eu acho que nem a NASA que tem que estudar, não. Eu acho que já passou o tempo de tudo isso, e o Mancini eu acho que já deu. Chega de Mancini, Por que eu digo isso? Se você pegar friamente os números do brasileiro, quantas vitórias o América tem? Quantos gols o América levou? O que o América está fazendo de bom naquele que é o carro-chefe? O América tem 2 vitórias no brasileiro. Um jogo a menos ainda. 30 e lá vai burdoada gols. Já foi a segunda pior defesa da Série A, B, C, D, F, G, H e J, módulo 2 e tudo. Como que você defende o Mancini? Contra o Flamengo, conseguiu fazer aquela escalação que o América arrancou o empate, poderia ter ganhado, mas mais por mérito de ausências que ele teve que improvisar ali, do que pelo próprio ideia dele, que é o que eu acabei chegando na minha conclusão, tá? Isso sou eu, isso é Paulo falando. Aí você pega um jogo contra o Palmeiras, ele monta um time totalmente aberto. Totalmente aberto, meio campo, nossa senhora, sem marcação, os caras se batendo ali pra ver quem pega quem. Acabou que em vez de marcar o time do Palmeiras, a marcação era em cima do próprio jogador. O Juninho aberto numa ponta, sendo que ele tinha que estar no meio, e quem tinha que estar aberto era o ponta, fazendo a marcação certa. Um erro, uma desorganização tática que foi visível contra o Palmeiras. Mas aí contra o Bragantino, que empatou graças a Mastriani e Martínez, que entraram no segundo tempo e fizeram os gols, num cruzamento também, numa bola achada, porque lástimo, o time... O Cleito quase saiu de lá sem precisar de lavar o uniforme. Zaga batendo cabeça, o meio campo errando. Nossa, só quantidade de passe errado ali que Jesus na causa. Nem no futebol da base você vê tanto erro de passe. Como que você defende? Como? O que eu penso sobre o jogo contra o Palmeiras? Acho que foi um erro de estratégia do Mancini. Porque ele colocou essa equipe para jogar contra o Flamengo. Só que o Flamengo é um time que joga e deixa jogar, né? O Palmeiras é um time que joga e não deixa o adversário jogar. É um time que tem uma marcação muito compacta. Ou seja, o América entrou muito aberto contra o Palmeiras, tomou os gols, mas não conseguiu se recuperar no jogo, porque o Palmeiras marca muito bem. Então, assim, foi um erro de estratégia do Mancini para o jogo contra o Palmeiras. E tem aquela história também. Mas se tivesse feito aquele gol no último minuto do primeiro tempo com o Mastriani, que ele recebe o passe, e aí na hora que ele bate mascado e tal, seria o gol do empate. Mas não era o suficiente. Não era o suficiente, tá? Não era o suficiente, porque o time tava... o time até que mostrou um pouco de força. Gente... Hoje ele estava desorganizado. E a defesa do América é um problema seríssimo, né? A gente não sabe mais o que falar da defesa americana, né? Você pega o gol de ontem, né, contra o Bragantino, que Nossa foi Senhora. contra, né? E o Éder, que era um dos titulares, porque teve o Éder e o Pazinato, vamos chamar assim, no gol, no jogo contra o Bragantino pela Sul-Americana. Aí o posicionamento errado, de novo, da defesa, permitiu que o Evangelista encontrasse o Cândido num passe, que tudo aberto, né? Ali, ó, tem uma avenida ali na direita. Tuf! Aí o Cândido olhou para a área e falou, dá para cruzar rasteiro. Vou cruzar rasteiro. Olha, Paulo, se o América não melhorar essa defesa, porque eu acho que a permanência já está numa situação bem difícil, né? O América vai ter que, na Série A, vai ter que ter uma campanha aí de campeão no segundo turno, para chegar aí nos 44, né? Mas, Maico, eu ainda... São 10 pontos, Paulo. Então, 10 pontos. O América tá com um ponto a menos. Um jogo a menos.
Vai a 19. Se o América... eu não tô pensando nem nos 40 e tantos. Tô pensando no hoje. No hoje. Porque o hoje dá o fôlego pro amanhã. Sim. Certo? Correto. É igual quando a gente falou do Atlético. Se tivesse ganhado, poderia ter tido fôlego para tal. O América hoje, ele tá 5 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Goiás. Sim. Certo? Não, mentira, tá 5 do Bahia, quer ver? O Bahia que é o 17º. Só confirmar aqui o América tá 6 pontos do Goiás, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 16º. E 5 pontos do Bahia, que é o próximo adversário agora, desse fim de semana, que é o primeiro da zona. O América tem um jogo a menos. Vai que, né, ganha do Bahia no final de semana, no domingo. O América vai a 13, segura o Bahia com 15. Vai que, né, o Goiás perde pro Fortaleza. E vou colocar até o Santos na parada. O Santos perde pro CAP, que também não é nada de anormal. Se os dois perderem os jogos, o Santos fica com 17, o Goiás com 16, o Bahia com 15. O Curitiba tem 14. O Curitiba vai pegar o Bragantino. Vai que, né, o Bragantino pelo menos empata. O América vai para 13. Tem um jogo a menos. O jogo a menos dele é contra o Vasco. Se ele ganha do Vasco, o América chega a 16. Iguala ao número de pontos com o Bahia e fica um do Santos. Então, o fôlego pode acontecer. Só que aonde que está o problema para mim? Não é no fôlego, é no Mancini. É no Mancini. O cara foi para a coletiva, o Mancini, eu acho que ele fez... o América deve muito Mancini, aquela história toda de gratidão e bababá, mas a gratidão já acabou. Ele foi para a coletiva do Palmeiras e aí ele foi perguntado, e qual time? Como fazer para melhorar a defesa? Como fazer? Não sei. Uai! Não sei? Se soubesse, já tinha feito. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Mas aí trazer um não sei... Marco, não dá. Como difícil, que defende? Né? É difícil. A torcida do América vai ficar brava comigo, mas eu ainda não demitiria o Mancini. Nossa Senhora, você tá sofrendo junto com o Felipão. Não, a situação do Atlético é totalmente diferente, né? Nós estamos falando de um clube com investimento muito alto e tudo mais. Não, agora nós estamos falando de rendimento em campo. É isso, nós vamos falar de rendimento. Rendimento em campo, Mancini e Filipão, pra mim, tá com muita diferença não. Mas aí quando você olha o material humano, eu não tô falando aqui que o elenco do Atlético é um dos melhores do país não, mas o material humano que o Filipão tem é melhor do que o Mancini tem. Então, mas os dois estão na mesma barca. Não, sim, concordo. Depois que o Danilo Avelar machucou, que era a salvação do América ali pela esquerda, que dava um gazinho igual ele deu contra o Atlético Paranaense quando o América estava perdendo o Mineirão e conseguiu empate milagroso na cabeçada dele com o cruzamento do Martínez, ali era o refúgio do América. Porque nem o Benítez não tá fazendo. Aí, para mim, o América é o Martínez e o Mastriani. Fora isso, você precisa fazer o quê? Ajeitar dentro do grupo. Você precisa ter um condicionamento, entender o quê? Não, peraí, eu vou jogar contra o Palmeiras. O América tinha que ter se fechado. O América tinha que ter jogo. O Mancini tinha que ter entendido na hora que acabou o primeiro tempo, na hora que estava 2-1 ainda, ele tinha que ter entendido o que o Palmeiras estava fazendo. O Palmeiras abriu o jogo, jogava pelas pontas e, na pior defesa do campeonato, vão chuveirar. Na saída de campo, os jogadores falaram. A gente sabia que esse era a gente foi avisado e sabia que esse era o forte do Palmeiras. E o que ele fez para mexer no forte do Palmeiras? Não, eu concordo. Eu até disse aqui no início que foi um erro de estratégia do Mancini pro jogo. Mas é muito difícil, Paulo, porque antes do Palmeiras, o América não ganhou do Flamengo, sabe Deus como. E o América goleou o Colo-Colo 5-1 pela Copa Sul-Americana. Então o América, ele é 8-80. O Atlético é só 8. Você entende? Então, assim, eu ainda não demitiria o Mancini, né? Esperaria no máximo ali o fim do primeiro turno.
vai que ele ganha aí 2 desses 3 jogos que faltam, né? Caso não ganhe nenhum jogo, ou empate, ou não empate os 3 jogos, aí sim eu tentaria uma troca aí para o segundo turno. Ah, você tá muito bonzinho. Você tá muito bonzinho. Eu já faria a troca agora para não chorar depois. Mas aí vem quem? Ó, não tem. Você tem o Rogério Ceni. Você tem. Hoje você tem Rogério Ceni, você tem o Mano Menezes como a prateleira de cima. Eu coloco o Rogério na prateleira de cima. Sim, o cara foi campeão no Flamengo, foi campeão no Fortaleza, claro. com a mão de obra também não tão boa na época do Fortaleza, ele conseguiu fazer um Fortaleza competitivo. Eu traria o Rogério Ceni. Eu chegaria pro Rogério e falar, Rogério, o seu trabalho aqui é não deixar a gente cair. Ponto. Você vai recuperar a garotada da base. Os caras precisam de choque de gestão, os caras estão precisando de injeção de ânimo, de alguma coisa para virar e falar assim, ó, agora a gente pode olhar porque vai melhorar. Vai dar certo? Ninguém sabe. Só que precisa de mudar, porque se você não muda, é o famoso comodismo. Por mais que você tá nervoso, tá chateado, tô chateado, não tá acontecendo isso, não tá acontecendo isso, não tá acontecendo... Tá, mas o que você tá fazendo na sua vida para isso mudar? Nada, você tá acomodado. Então, você estando acomodado, você vai viver reclamando. E não vai mudar nada. No América, eu acho que chegou a esse ponto. Porque você ouve igual a coletiva de ontem, que o Juninho foi, mais o Mancini. O Mancini, ele falou, foi até um dos textos que eu até trabalhei nesse jogo de ontem, eu fiz o texto da coletiva do Mancini nisso. E não tinha como ser outra coisa. As perguntas para ele foram voltadas para quê? Para o brasileiro, num jogo de Sul-Americana. Os 2.500 guerreiros, porque não são só torcedores, são guerreiros que tiveram ontem lá no Independência, vaiaram o time no final. Que buscou um empate com 5 jogadores da base. Só que o problema não está ali. O problema está no geral. O que está fazendo no brasileiro afeta no resto. Pode bater campeão da Sul-Americana. Pergunta pro torcedor americano se ele quer ser campeão da Sul-Americana ou se ele quer ficar no brasileiro esse ano com possibilidade de ir para a Sul-Americana ano que vem. Tá entendendo? Então, aonde ele tem que trabalhar certo, não tá indo. Não tá indo. Aí não dá para repetir esse time que empatou contra o Bragantino, porque ele foi montado com 24 horas. 24 horas montou um time para jogar contra o Bragantino. Aí, ou seja, se você é jogador e você é convocado para participar ali, que ânimo que você vai? Você vira e fala assim, me colocaram aí para esse jogo aí e vou lá. Tipo pelada de fim de ano, pô. A escalação do jogo de ontem ficou claro que, assim, vamos jogar Sul-Americano e vamos ver até onde a gente vai. O que der tá bom. Qual o ânimo que o jogador tem para isso? O time do América não é um time ruim, sabe? Ali, dentre os concorrentes ali, Cuiabá, Goiás... Pra mim tá mal treinado. Santos, né? É um time mais ou menos igual aos outros. O time do América era pra estar batendo ali em 15º, 14º, 5º, 6º, 4º, 5º, 6º, brigando, ficando próximo da zona ali, mas não dentro dela desde o início do campeonato, com 10 pontos de que tá. No meu ponto de vista, o principal problema do América é a defesa. A defesa do América tá jogando o time em maus lençóis. Parte da culpa também é do Mancini, que não conseguiu arrumar a defesa. Né? Mas se arrumar a defesa, eu acho que dá para respirar. Mas o Si já tá ficando longe demais. O Si já chegou na 17ª rodada. O Si só de Djavan que tem eterno. O resto, papai, se não dá jeito, principalmente no futebol, você vai chorar. E eu acho que, pelo nível que o América apresentou nas últimas temporadas, pelo pensamento grande que tem de crescimento, de estrutura, de tudo no clube, uma queda agora, você dá aquela desanimada real. Real. Que é diferente de um time grande cair, já estruturado, de um que está se estruturando e voltar, bater e voltar. Então, é tentar passar esses caras aí, deixa essa segunda divisão aí para Vasco, para
Cuiabá, Curitiba, Goiás, Bahia, quem quer que seja. Mas tenta ficar. Tenta ficar, porque se cair, vai dar problema. E tudo isso aí do América você também vai acompanhar lá no hojeemdia.com.br. Acessa a barrinha de esportes, vai lá na abinha do América. Vou falar para você olhar os prováveis, porque nós vamos fazer um processo de futurologia para montar esses prováveis do América, viu, Mike? Você tá rindo aí? Mas nós temos que fazer esse Chico Xavier tem que vir até nós, porque montar o time do América, provável... Eu pensei até que Cavicchioli ia voltar ontem, já que tava tipo assim, tudo nas coxas. Vai, joga aí, Colete, quem pegar, quem subir, vai pro jogo. Pensei que o Cavicchioli ia voltar, não voltou. O Pazinato foi lá, continua e tem que continuar mesmo com o titular. Então, processo de futurologia é com a gente, que nós vamos pegar e fazer para vocês lá uns prováveis do América, tá certo? Com o Mastriani, Martinez, talvez o Juninho, o Breno, talvez o Daniel Borges, talvez o Rodriguinho, talvez Maidana, talvez o Marlon, talvez, tá certo? Mas vai lá, acesse que a gente tenta passar todas as informações, a gente corre atrás, a gente apura, a gente faz tudo para trazer tudo do América para vocês com a melhor qualidade. Então acessa lá que você vai ter este conhecimento. Já no Cruzeiro a coisa parece que tá andando melhor, né, ô Maicon? Deu uma boa resposta, né? O Cruzeiro, nós falamos no último programa, tinha que voltar a fazer gol, o ataque tinha que voltar a fazer gol e fez. O Arthur Gomes entrou, posicionou, meteu os 2 gols e ainda o Wesley, aquele que a gente substituído, foi lá e fez o terceiro. Por mais que... Certeza. Ele... Aqui, e que passe daquele que foi do Lucas Silva, hein? O Lucas Silva é diferenciado. Achando o espaço certo no meio campo, foi lá e ó... Baita passe reforço. sempre foi a qualidade dele, né? Baita reforço para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. Aliás, foi um grande espetáculo, né, para quem gosta do entretenimento. 3-3, Cruzeiro abriu 2-0 com 2 belos gols aí do Arthur, que posicionou bem na hora certa, né, para colocar a bola na rede. Tomou um gol, eu acho que foi um gol até meio falha da zaga ali no final do primeiro tempo. Eu também acho que foi falha de posicionamento. O Jussa com o Neres. Isso. Jussa e Neres bateram cabeça ali e permitiram sair aquele primeiro gol ali. Começou o segundo tempo tomando pressão do Atlético Paranaense, que é natural jogar na Arena da Baixada. E que não vai ser todo time que vai fazer o que o Cruzeiro fez lá. Exatamente. Aí o Atlético conseguiu o empate, o Cruzeiro fez o terceiro gol e um pênalti assim bastante duvidoso, né? Mas que é aquele duvidoso que se dá sem o VAR, você daria aquele pênalti. Com o VAR, você cria dúvida. Porque o que acontece? Eu sou o contrário. Sabe porque o Cabral, ele não recolhe a perna. A perna, porque também não ia dar tempo pela velocidade do lance. Ele vai sair, a perna fica. E malandramente, o jogador lá do Atlético Paranaense retardou a jogada para deixar a perna e ter o contato. O lance do Marcelo. Sim. Foi o lance do Marcelo. Ele tinha que ter sido expulso? Cara, é difícil, viu? Mesmo, tá vendo? Então, bem difícil. É difícil analisar se é pênalti ou não esse do Cabral. Assim, no momento, eu achei que o jogador valorizou demais, sabe? Pelo movimento que ele fez ali, você vê que o Cabral já levanta falando que não foi pênalti. Mas quando vai pro VAR, você olha ali de forma minimamente, ali, você vê que o pé direito do Cabral, né? Toca ali no jogador e depois ele tromba ali com o Cabral e acontece o pênalti. Retardou a jogada. Malandragem, a malandragem, não sei se poderia falar malandragem boa do futebol, mas é a malandragem que existe. Exatamente. E o Cruzeiro conseguiu empate com um passe sensacional do Lucas Silva. Deixa um alento positivo, né, com os reforços. Eu acho que o Arthur vai ser titular do time. Total. O Lucas Silva também vai ser titular desse time. Vai enfrentar um adversário complicado no domingo, né, que é o Botafogo. Só que antes da gente falar desse Botafogo,
Sim. Voltando um pouquinho nesse jogo, para mim o Cruzeiro só não venceu, porque eu também gosto vou dar aquela cornetadinha. Se o Pepa tivesse enxergado que o lado direito do Cruzeiro tinha dado um buraco, que era onde estavam sendo construídas as jogadas ofensivas do Atlético Paranaense, se ele tivesse mudado ali no 2-1 ou até mesmo no 3-2, tivesse já, ó, fizemos gol, para tudo aí, manda um cair, faz alguma coisa aí, para fazer as substituições e corrigir esse espaço, o resultado para mim tinha saído. A vitória tinha vindo. Concordo com você. Faltou ele ter essa leitura aí, né? De mais velocidade, de mudar o time. Exatamente. E engraçado, né, Paulo? O Cruzeiro contra Flamengo, Internacional e Furacão fez 3 grandes jogos em 3 estádios dificílimos de jogar. Verdade. Né? Mas bate de encontro com aquilo que a gente falou. São adversários que jogam bola, que saem para o jogo, que querem vencer. Exatamente. Não joga com a linha baixa. Se não joga com a linha baixa, facilita para o Cruzeiro, fazer o jogo dele, que é de sair para o jogo, de toque de bola. Aí quando pega Cuiabá, Curitiba e Goiás, que são times de linha baixa... Aí sofre, aí tem que mudar, vai ter que ter alternativa, que chegou a alternativa. Matheus Pereira. Que é o Matheus quebrador de linha. Você vê, ele quebra ali, quase quebra a costela do zagueiro lá no treino da toca lá, né? Que é a puxadinha que ele deu, que o cidadão deu aquela curvada lá, moço, que até minhas 2 hérnias de disco aqui gritaram na hora que eu vi o lance. Até as chegadas do Rames Rodrigues e do Lucas, para mim foi o maior reforço da segunda metade do ano. Da famosa janela de inverno. Isso, exatamente. O Matheus Pereira ele tem tudo para chegar e assumir o protagonismo no Cruzeiro. E esse jogo contra o Botafogo, que precisou do Tiquinho entrar no segundo tempo para virar o jogo da Sula da ida. Será que vai com o time misto, o Botafogo pensando na Sula? Não, vai com o time titular. Eu também acho que não, porque tanto é que ele poupou na Sula, porque o título 21 anos, se eu não me engano, 21 ou 22 anos que o Botafogo não ganha o Brasileiro. Foi 95? 95 ou 6 ou 4. Ajuda nós aí, Lucas. 90 e alguma coisa, 5, 4, alguma coisa que o Botafogo ganhou aí. Foi campeão do Brasileiro. Então é 21, 22 anos que não ganha o Brasileiro. Aí, papai, preservou lá para poder pegar o Cruzeiro no Mineirão, que o gramado deu uma melhorada, e quando a gente falava da merda que tava lá, para não falar palavrão, né? Porque merda não é palavrão, né? Porcaria e tudo mais e tal. Para não falar isso, dessas coisas aí que tava lá no gramado Mineirão, o gramado a gente viu nesse jogo do Atlético que deu uma melhorada. Não tá ainda 100%, mas deu uma melhorada. Sim. Ou seja, vai ter possibilidade de jogo. Sim. Tanto para Cruzeiro como para Botafogo, né? É um grande teste para ambas as equipes, né? Tanto para o Botafogo, que vai pegar um adversário difícil, retornando ao Mineirão, quanto para o Cruzeiro, que vai pegar um adversário que simplesmente ganhou do Grêmio, Palmeiras e Flamengo como visitante. O Botafogo tem 3 derrotas só no ano. Goiás, Atlético Paranaense. No Brasileiro são 2. No Brasileiro são 2 ou 3? Deixa eu ver aqui. Se não me engano, são 2. Viu? Se são 2, uma é pro Botafogo, uma pro Goiás e a outra pro Atlético Paranaense. Ele quase perdeu pro Santos. Ou o Santos ficou empatado? Empatou, no finalzinho, né? É isso mesmo, o Santos ficou empatado. Um empate que foi contra o Santos e as 2 derrotas, Goiás e Atlético Paranaense. Vai conhecer a 3ª derrota domingo. O Cabuloso vai destruir esse Botafogo aí, falar com ele aqui, papai, ó, você pode até bater campeão, mas vai entender que quem manda no Mineirão aqui, ó, é nós. E para esse jogo de domingo, Paulo, fosse eu, Pepa, Lucas Silva e Matheus Pereira no meio. Eu acho que ele vai. E ataque de Arthur, Wesley e Bruno Rodrigues. O Wesley não pode, o Wesley tá suspenso. O Wesley e o Cabral. Não, o Cabral isso, vai com o goleiro. O Cabral tá suspenso, quem vai é o Anderson. Isso. No ataque o Wesley tá suspenso, então quem vai é Bruno Rodrigues no lugar do Wesley. Arthur e Gilberto. Né? E eu acho que ele volta com o Gilberto. E eu voltaria. Me critiquem, mas eu voltaria com o Gilberto. Sabe por quê? Sim. É um jogo que vai precisar de um centroavante.
e precisando de um centroavante, você tendo ele, e agora tendo qualidade no passe, qualidade para chegar às bolas, porque eu acho que o Cruzeiro, no sábado, o Pepa vai definir o time entre o treino que foi hoje e o treino de amanhã, de sábado. Eu escalaria esse Cruzeiro com Anderson. Sim. Aí é que tá, eu não sei se eu botaria com o William ou se ficaria o Palácios ali. Voltaria com o William. Porque o Palácios, ele consegue fazer a função melhor de um terceiro homem, fazendo uma linha de 3 na zaga, para reforçar ali a zaga. Sim, sim. Mas... Porque vai ter que ser Neres e Castan. Isso. E você tem que parar o Tiquinho. Né? Tem que parar o Tiquinho. Então você tem Wesley e Castan. Aí eu não sei se o William seria melhor do que o Palácios. Teria essa dúvida aí. Na esquerda, o Marlon. Meio campo, Machado. Aí é que tá. Lucas, eu iria com o Lucas. Então, mas Machado, Jussa e Lucas? Não, ou Machado não. E Lucas? Iria com Jussa, Lucas Silva e Matheus Pereira. Você tiraria o Machado? Tiraria o Machado. Você iria então de Jussa, Lucas, Pereira. E Vital? Não, tiraria o Vital. E tira o Vital. Pereira no lugar do Vital. Vital precisa descansar. Também acho. Então, também daria. Jussa, mas eu não acho que ele tira o Machado. Pra dar mais proteção ali ao meio de campo, né? Não acho. Acho que ele vai ser mais resguardado. Eu acho que é mais fácil ele fazer um Jussa, um Vital, um Jussa, um Machado e um Pereira. Fazer essa trinca aqui. Sim. Aí nós estamos falando de 7. Essa trinca aí no ataque, Arthur, Bruno Rodrigues e o Gilberto. Eu acho que ele não vai mudar o meio-campo para fazer 2 meias para jogar contra o Botafogo, não. Num futuro, num outro time, eu acho que ele faria. Isso. Sim. No outro confronto. Mas para esse jogo contra o Botafogo, eu acho que ele não vai mexer tanto defensivamente, não. Se tratando de Pepa, ele mexe muito pouco, né, no time. E é um pouco que agora ele precisa fazer as substituições que antes estava sendo elas por elas, Sim. Mas agora ele precisa entender que dá para ele mexer mais até mesmo na estrutura do time, né? Sim, sim. E outra coisa, Paulo, assim, a torcida precisa entender que uma eventual derrota para esse Botafogo não é coisa de outro mundo, Não. Né? A normal é perder para o Goiás, empatar com o Coritiba em casa, né? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro vai muito leve para esse jogo, né? E talvez esse possa ser até um fator positivo, né? Para o Cruzeiro fazer um grande jogo aí contra esse Botafogo. Eu tô pegando aqui porque eu tinha esquecido de quantos mil que já tinha sido vendido. Só Mais que eu acho que o último levantamento que o Cruzeiro tinha feito foi 37 mil. Com certeza. 37 mil. Casa cheia. Casa cheia. Abriram o setor vermelho, o superior e o laranja, né? Superior, o anel superior, porque a torcida vai marcar presença. Então aí que venda, que a torcida lote mesmo, que bata aí pelo menos uns 47, 48 mil torcedores lá, porque a torcida empurra. Precisa, é a volta pro Mineirão, tem que ganhar, porque os 2 últimos jogos lá no Mineirão foram 2 derrotas no Brasileiro, uma pro Fluminense e outra pro Fortaleza. Então é a hora de mudar a história acabar com essa maldição do Mineirão dessa temporada e vencer o Botafogo. Nada melhor do que vencer o líder para espantar isso tudo. E uma coisa que a gente tem que falar também é a chegada do Paulo Autuori, né, que pegou, eu acredito que todo mundo de surpresa. Com certeza. Na entrevista hoje, o Cruzeiro informou que o Paulo Autuori chega, o Pedro Martins, né, diretor de futebol, informou que o Paulo Autuori, campeão da Libertadores com o Cruzeiro de 97, chega para assumir um cargo onde ele vai, trazendo assim, né, pro população, ele vai comandar tudo que acontece, desde do futebol feminino ao sub-14, até chegar ali no profissional, ele vai entender toda essa estrutura, com base e tal, para virar e falar, tá precisando de fazer tal coisa, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo, manda quem embora, traz quem. É o cara que chegou para poder fazer o bastidor
o trem andar no trilho, né, Mike? O Paulo Autuori ele precisa decidir também o que ele quer da carreira, né? Ora ele é diretor, ora ele é treinador, ele estava no Atlético Nacional da Colômbia, né, o último clube dele. No Atlético Paranaense ele fez as duas funções, salvo engano ele teve assim no Coritiba, né? Não, o Coritiba eu acho que quis contratá-lo, né? Quis contratar ele, acho mas que teve... Não sei se foi no Vasco ou no Santos. Teve um desses que ele fez, eu acho que foi Santos. Santos, acho né? que foi Santos. Pois é. Então assim, definir essa situação aí, mas pode ser, né? Possa ser que dê certo. Ele é um cara vivido, Pra essa função de bastidores aí, eu acho que dá pra... Identificado com o Cruzeiro, né? Sim. Campeão da Copa Libertadores de 97. Pode ser sim que seja uma boa aí pro clube. Pois é, então tudo do Cruzeiro você já sabe também, né? Os prováveis, tudo que vai acontecer aí de hoje até o jogo. Você vai ter todas as informações sobre essa entrevista aí que o Pedro falou sobre o Autuori. Vai lá que também já vai estar prontinho lá no portal. Tudo que você quer saber do Cruzeiro, você acessa lá, hojeendia.com.br, barrinha de esportes, abinha Cruzeiro, tudo tá lá, tá bom? Prévia, o jogo, a gente vai fazer esse jogo também. Então, pós-jogo, a matéria, você vai acompanhar tudinho lá com a melhor qualidade possível. A gente quer trazer sempre para você as informações corretinhas, tá bom? Pra gente fechar aquele pacotão do nosso querido interior que tá fazendo bonito na Série D, né, Mike? Que beleza. Vamos começar falando então dela, porque eu vou te falar, bicho, o que o Atlético lá de São João del Rei tá fazendo é gostosinho demais, hein? Pegou o Brasiliense, um time até então que já teve tal, aquela coisa toda, depois caiu um pouquinho aí nos anos aí, mas tenta se recuperar. O Atlético foi lá dentro, filho, lá na boca do Jacaré, meteu 2. 2-0. 2-0. Vai chegar agora no sábado, amanhã, 3 horas da tarde, lá no Joaquim, em Portugal, a Arena Unimed. Sim. Para perder de um gol de diferença que já avança. Isso. Bom resultado, né, mano? Bom resultado, mas tem que ficar atento, né? Mas dá. E se segurar o Brasiliense aí para avançar as oitavas. Ganhando, pega o vencedor do Camboriú, que empatou com o Maringá em 0-0. Sim. Então aí vamos esperar para ver, o importante é passar. O outro jogo da chave, o nosso querido o CAP, que também jogou fora, contra o Brasil de Pelotas, jogo difícil, lá no Bento de Freitas. A gente ainda comentou que na semana passada que ia ser um jogo complicado. Teve chance, criou, só que também foi salvo em alguns lances ali que eu vi que a trave ajudou. Então, o CAP ficou no 0-0, joga domingo, 11 horas da manhã, lá no Pedro Alves de Nascimento, para ganhar. Empate, decisão vai para os pênaltis. Chance tem, torcida aí, ó, vai lá, apoia, vão empurrar, que o nosso querido Patrocinense precisa ganhar. Já o Democrata, rapaz, a gente falou que ia pegar, de repente, o time mais fácil entre os três, ficou no empate com o Afogados. Não é Afogados, eu falei Afogados. Anápolis. Anápolis, eu falei Afogados por causa do Afogados que jogou contra o Atlético na Copa do Brasil, lá no passado lá. Tá, mas então jogou contra o Anápolis, 0-0. Aí o que rola? Domingo, 4 horas da tarde, joga lá em Goiás pra jogar também empate, vai pros pênaltis. Mas dá pra fazer um golzinho. Dá pra fazer um golzinho e... Fazer um golzinho e buscar essa classificação. O que seria ótimo, né, pra região de Governador Valadares. A região leste do estado total. Gosta muito de futebol, né? Não, e lota, os caras valorizam. Já na Série C, rapaz do céu, Pousão. Tá na hora de mudar essa história aí, papai. E tem confronto direto, né? Vai ter confronto direto. Joga também sábado, 4 horas da tarde, em casa, lá no Manduzão, contra o Manaus. Tá 2 pontinhos só à frente. O Pousão, ele tá em 19º, igualzinho o América lá. Ó. Lá na zona de rebaixamento, vice-lanterna com 12 pontinhos. Se ganha, ainda não sai da zona. Porque o primeiro da zona é o América de Natal e o primeiro fora da zona é o Floresta. E quem tá na tampinha ali da zona é o América de Natal com 15. Então, ou seja, já tá 4 pontos para deixar essa porqueira da zona de rebaixamento. Tá na hora de responder aí também. Vão pensar aí, trocar treinador, fazer o que for aí, mas
Vamos melhorar essa gestão aí, porque precisa permanecer na C. E na B, rapaz, o nosso querido Tombense, ele vai jogar na segunda-feira, 8 horas da noite, contra o Atlético Goianiense. Fora, né? Fora. Pedreira. Pedreira. Vai ser Pedreira, porque o Atlético Goianiense está em 11º com 28 pontos. Antes disso, aquela sequência horrorosa que tava aí de ganha, perde, tal, aquela coisa toda, ele conseguiu arrancar um empatezinho contra o Criciúma, depois, e foi na tampa da beirada também. Aí foi na rodada seguinte, no meio de semana, e perdeu pro Ituano. Aí não dá, né? Mas que neste final de semana as coisas mudem. Ainda há tempo, né? Dá tempo. Porque o lance hoje é brigar pra ficar. Não pensa em subir, não. Vão ficar. E lá no módulo 2, pra gente fechar aqui o nosso programa, praticamente definido, né, Maicon? O Betim ganhou da URT e o Itabirito ganhou do Uberlândia. O gato, né? O gato do nosso querido Patricão, ganhou os dois 17 pontos, Betim primeiro e o Itabirito segundo. O Betim está em primeiro por 1 gol de diferença só, 5 contra 4. Os dois se enfrentam sábado, 2h30 da tarde lá em Itabirito, e dá para fazer até aquele joguinho de compadre, porque o que acontece? Se empatar, olha como é que tá a situação. O Uberlândia tá com 12 pontos. Faltam 6 pontos, certo? O Uberlândia no máximo vai a 18. Sim. Se os dois vão jogar agora aí, ó. Porque a briga hoje é Betim primeiro, Itabirito segundo e Uberlândia. 2 brigando por uma vaga. Sim. Os dois já abriram 5 pontos pro Uberlândia. Se enfrentam sábado. Vamos jogar mais ou menos? Vamos trocar uma ideia aqui, tá? Vamos ver as coisas aqui em Itabirito. Pronto, empate. Os dois vão a 18. O Uberlândia vai que, né? O Uberlândia ganha do Aimorés, que deve ganhar. O Uberlândia vai a 15. Aí na última rodada vai ser o Betim que vai brigar diretamente com o Uberlândia. Sacou? Sim. Porque o último jogo é esse. O Itabirito pega o Boa. Isso. Então, ou seja, pro Itabirito, se um empate, já tá classificado. Porque no último jogo tem Betim e Uberlândia. Mas eu não sei se o Betim vai querer correr esse risco não, viu? Que o ano passado já foi... Por 1 ponto ou 2. Depois foi parar no tribunal, aquela coisa toda, né? Ou seja, se der garantir. Se der empate, tá bom mais pro Itabirito que pro Betim. E só pra gente finalizar, né, e falar da decepção da seleção brasileira feminina. Puxar, mas, né, é uma decepção que veio com a Alemanha também, que também perdeu. Canadá, ou seja, a Copa que mostrou que outras seleções tinham possibilidade. E Pia, tá na hora de piar só lá na Suécia, né? Porque porque não dá pra ficar mais no Brasil não, tá? Pode pegar seu violãozinho lá e cantar um tchau tchau e bye bye e so long, porque já deu, obrigado pelos serviços prestados. Marta, rainha, beijo. Agora chegou a hora de descansar e dar vaga para essas meninas novas que estão chegando aí. Cumpriu o seu trabalho corretíssimo. A CBF já falou que vai continuar investindo no futebol feminino e que para esse novo ciclo, né, que pensando aí nas Olimpíadas, não seja com a Pia, para mim, tchau, na hora de trocar o comando, e que a resposta seja diferente. E bola para frente, Copa do Mundo agora já é passado. Tá certo? E a Marta, né, jogou a sua última Copa, quase que o futebol foi injusto também com o Messi, né? O Messi ganhou aos 49 do segundo tempo, mas o futebol foi injusto com a Marta. Azar da Copa do Mundo, né? Não vai ter a rainha brilhando lá e metendo mais um golzinho para mostrar que o Brasil que começou a mudar a história do futebol feminino. E para fechar, eu prometi, hein, Bira? Bira, parceiraço, viu, ô Maicon? Que bacana. Se você precisar de comer um tiragostinho, tomar um Danone, vai lá no Espeto Manuel, lá perto ali da Tancredo Neves ali, não é propaganda não, é porque o lugar é bom. Leva menino, leva tudo e procura o Bira. Falou assim, ô Bira, Paulo mandou te procurar aí, porque o Bira é o melhor de todos. Ele, o Alce também. O Alce é um guarda-roupa, moço. Cara, gente boa, o cara tem 70 metros de altura. Fera demais. Abraço pra vocês, eu falei que ia mandar esse abraço carinhoso. Bira, cuida da saúde aí, hein? Depois você avisa aí como é que foi a cirurgia, tá bom, meu amigo? Um abraço pra vocês dois e vamos que vamos. E semana que vem a gente tem mais programa pra falar mais coisas desse final de semana que vai a bola rolar. E tomara que seja
outra história que a gente vai contar dos 3 times aqui da capital com a classificação dos nossos queridos times do interior. Tá certo, Maicon? Tá certo. Então fechamos a conta, passamos a régua e essa semana acabando vai na fé, hein? Ah, trem. Será que o Theo vai ser preso? Vamos aguardar, né? E Caio e Aline. Caio e Aline pode dar liga ali, hein? Só que eu acho que eles vão esperar chegar mais pra reta final da novela pra juntar os dois. Enquanto isso, eles vão ficar na bagaceira lá, naquele rio lá, que não é o Jordão não, mas que dá pra ser batizado lá dentro. Ei, papai! Um beijo pra vocês, viu? Até o próximo programa. Valeu!